Olá, eu me chamo Vandir Ferreira, faço parte da equipe de Direito Penal do 4º semestre da Unijaguaribe. Venho relatar um pouco a respeito da história do princípio da presunção de inocência. Muitos doutrinadores dizem que ela tem origem na Grécia Antiga. Luís de Ferrajoli já vai afirmar que a presunção de inocência remota do direito romano. Porém, ela teve sua mitigação quase que completa durante a Idade Média, através da Inquisição, onde meias provas levavam não à absolução do réu, mas a uma meia condenação com uma meia pena. O marco definitivo da presunção de inocência foi em 1789, através da Revolução Francesa, onde foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no qual afirmava que todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado, e se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Muito posteriormente, duas grandes guerras, a primeira e a segunda, fizeram com que houvesse a Declaração Universal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas, no qual afirmava já que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. O jurista Bartise, ele vai dizer que tem uma diferença essencial a respeito da Declaração de 1789 e a Declaração de 1948. Pois a presunção de inocência passou de equilíbrio entre a garantia social e a liberdade individual para assumir o que veio a ser reconhecido como o princípio político do processo. Após a Declaração dos Direitos do Homem pela ONU, houveram outras declarações. A exemplo, temos a Convenção Europeia de 1950, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. O mesmo afirmava que toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Ela foi ratificada e promulgada pelo Brasil em 1992, mesmo esse princípio da presunção de inocência estando positivado pela Constituição em seu artigo 5º. Posteriormente, o STF ele conferiu o status supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos internalizados. No entanto, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela dizia que, caso não houvesse a internalização desses tratados, seria conferido a eles o status de emenda supralegal, abaixo da Constituição, porém acima das legislações. Olá pessoal, eu me chamo Ronald, sou estudante do curso de Direito e vim nesse vídeo aqui falar para vocês como a gente pode encontrar o princípio da presunção da inocência no nosso ordenamento jurídico e como eles estão positivados. Primeiramente, a gente pode encontrar esse princípio no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 88. Na sua redação traz o quê? Ela traz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. A gente pode encontrar também na Convenção Americana de Direitos Humanos, que está positivado no artigo 8º, item 2, que ela prevê o quê? Ela prevê que uma pessoa que é acusada frente a um delito, ela tem total direito de presumir a sua inocência, até que realmente comprove o contrário, que ela é culpada daquele fato delituoso. A gente pode encontrar também esse princípio no nosso Código Processual Penal Brasileiro, artigo 283. E nesse caput fala o quê? Que ninguém poderá ser preso senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente, de autoridade judiciária competente, em decorrência de uma sentença penal condenatória. Pode ser em decorrência de uma investigação, ou um processo em curso, de uma prisão preventiva ou temporária. Como foi dito anteriormente sobre a Constituição Federal, ela traz o princípio como o princípio da não culpabilidade.
Já a Convenção Americana traz esse princípio realmente como presunção da inocência. Vários doutrinadores falam que realmente essas designações devem ser consideradas como sinônimos. E dando destaque ao entendimento de um doutrinador, eu falo sobre a obra do Marcos Antônio Marques da Silva, A Tríplice Finalidade. E o que seria a tríplice finalidade? Seria o sentido e o alcance do princípio da presunção da inocência, que realmente visa resguardar os direitos das pessoas. Na sua primeira finalidade, ele fala que tem que garantir ao acusado que ele não sofra com o poder punitivo do Estado. Na sua segunda finalidade, ele fala que o acusado não pode sofrer qualquer tipo de restrição de direito, até que realmente prove a sua culpabilidade ao fato concreto. Na sua terceira finalidade, ele fala o quê? Ele fala que o ônus probatório da acusação é totalmente dela, e que o réu não precisa provar sua inocência, e que tão somente a acusação não foi capaz de mostrar que aquela pessoa é culpada do fato delituoso. E concluindo aqui a minha contribuição sobre o princípio da presunção da inocência, trago a vocês que esse princípio deriva de duas regras fundamentais, que a primeira regra é a regra probatória, e traz aquele entendimento que foi dito anteriormente sobre que a acusação tem um ônus probatório, de realmente provar que aquela pessoa é acusada daquele delito, trazer as provas concretas que realmente culpem o acusado. Já a regra de tratamento é visto que a privação cautelar de liberdade ela tem um caráter excepcional, ou seja, ela dá a oportunidade da pessoa responder o processo criminal em liberdade, ou seja, a prisão vai ser a exceção da exceção. Olá, gente, me chamo Alana Ribeiro e vou dar continuidade ao que foi falado aqui pelos meus colegas acerca da presunção de inocência. E diante disso eu vou estar destacando um tema bem legal, que é a relação entre a presunção de inocência e a comunicação social, que é exatamente a parte da mídia, como ela lida, E vou estar aqui exemplificando alguns casos bastante interessantes, no qual foi bem relevante, e a determinada influência, que essa comunicação social, a mídia, tem ao direito. Como já foi mencionado no início do vídeo pelos meus colegas, a presunção de inocência é um direito fundamental, no qual está previsto na nossa Constituição de 88, mais precisamente no artigo 5º, inciso 57, onde fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ocorre que as pessoas têm um vício e o defeito em julgar e antecipar condenações. Acerca disso, a mídia ela já tem grande força social e influência nessa parte, de forma tanto positiva como negativa. Mesmo ele sendo um artigo constitucional que está nas diretrizes do direito fundamental, ainda assim ele é um artigo violado, um artigo ferido. Por quê? Porque a mídia ela não dá efetiva vazão a esse artigo, a esse direito fundamental, condenando e julgando as pessoas quando se já tem dito na Constituição que ele só será culpado após o trânsito em julgado. Então, gente, com certeza, a mídia ela é de suma importância, de bastante relevância. Por quê? Porque através desses meios de comunicação que são espalhadas as notícias, E como, por exemplo, quando ligamos o noticiário e que o jornalista está lá falando acerca de o acusado está sendo investigado por um crime de estupro, a mídia não perdoa, a mídia automaticamente já vai espalhando. Principalmente se for o caso de ele estar sendo investigado por uma criança, De um crime de um estupro a uma criança. Pesa bastante. Então, gente, infelizmente já vai ferindo esse direito, fundamental de ele estar sendo acusado sem ter passado por um julgamento no Poder Judiciário. Mas também há os pontos positivos, tá? A mídia também ajuda. Vou falar aqui de um caso bastante interessante que mais repercutiu no jornalismo brasileiro, que foi o caso do casal Nardoni. Acredito que muitos conheçam esse caso, Mas a priori foi concedido um habeas corpus para ele, tá? Para os dois. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu esse habeas corpus, mas a mídia soube. Após a mídia tomar conhecimento, não deixaram mais eles responderem em liberdade. E isso eles não tinham sido transitados em julgado, 5 anos depois, eles foram julgados e foi comprovado. O pai da criança assumiu que foi eles, que tiraram a vida dela. Então, gente, esse juízo de reprovação, ele é através de informações repassadas,
né? E nessas informações sempre há um exagero. E não podemos deixar de mencionar que há inocentes também, né? E às vezes essas informações, essas coisas que a gente vê, dá aquela busca, aquela vontade de justiça, mas que acaba, por fim, ferindo o princípio, né? Que é o da presunção da... Olá pessoal, me chamo Eric Samuel e eu irei estar finalizando essa sequência de vídeos que trata sobre o princípio da presunção de inocência. Um ponto base, chave, que eu quero deixar claro para que a nossa conversa flua, é que não existe nenhuma norma jurídica absoluta. Justamente por isso que o meu tema vai ser a mitigação do princípio da presunção de inocência, já que não existe nenhum princípio, nenhuma norma jurídica absoluta. Esse princípio, a depender do caso concreto, ele poderá ser mitigado. Eu irei citar 2 exemplos rápidos para não tomar muito tempo. O primeiro exemplo dessa mitigação desse princípio foi na apreciação do habeas corpus número 126.292, apreciado pelo STF, em que, em sua maioria, votaram para que fosse possível a execução provisória da pena. E um desses apoiadores foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Execução provisória da pena, do que se trata? O que é? Mas você já está falando sobre isso. E o que se trata? A execução provisória da pena é quando o réu, antes mesmo de sentença penal transitada e julgada, antes mesmo de esgotar as esferas recursais, ele passa a cumprir a pena de forma provisória. Esse entendimento hoje de execução provisória da pena mudou. A partir da apreciação das ADCs 43, 44 e 54, não será mais permitido a execução provisória de pena. Valendo lembrar que esse entendimento vai mudando por se tratar de um princípio constitucional e o interpretador da Constituição, o guardião da nossa Constituição, nosso Pretório Excelso, nosso STF, nada impede que esse entendimento vá mudando de acordo com o tempo, né? De acordo com a interpretação que eles fizerem. A gente tem que saber também a diferença de prisão cautelar ou prisão preventiva e execução provisória da pena. A execução provisória da pena, ela não é permitida, né? Ela não é permitida. Mas a prisão cautelar e a prisão preventiva, ela é sim permitida. Ela não fere o princípio da presunção da inocência. Porque ela não trata de uma prisão como antecipação do cumprimento da pena, mas sim para resguardar que esse réu vá responder o processo e possa cumprir uma possível condenação. Eu tenho um outro exemplo que fica a critério de vocês, tem até um dúbio doutrinário, né, que uns consideram como mitigação, outros não, que é o candidato de um concurso ele ser eliminado da investigação social por haver um inquérito policial ou uma ação penal em curso. E isso já ocorreu, não foi 1 ou 2, 3 vezes, foi várias vezes. E eu vou aqui explanar a minha opinião. Na minha opinião, sim. Se um candidato de concurso foi eliminado por uma ação penal em curso e um inquérito policial em curso, fere-se o princípio da presunção da inocência. Caso ocorra desse candidato ser eliminado, o remédio constitucional que cabe nesse caso é um mandado de segurança, para que ele possa exigir o seu direito líquido e certo, né, de participar do concurso público. No mais, pessoal, eu poderia citar vários outros exemplos aqui, mas para não tomar muito tempo, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado para quem assistiu. Se você chegou até aqui, parabéns. E é isso, pessoal. Até mais.